Você já parou para pensar em quantos cientistas e inventores dedicaram suas vidas a descobertas que poderiam mudar completamente o rumo da humanidade e de repente morreram de forma trágica e misteriosa? Carros que funcionariam à base d'água, tratamentos alternativos contra o câncer, teorias sobre a verdadeira causa do Alzheimer, pesquisas avançadas que poderiam levar à cura da AIDS, até médicos que tentaram alertar sobre o coronavírus antes da pandemia começar. Em comum, todos esses nomes estavam perto de revelar algo grandioso e tiveram a vida interrompida de maneira estranha. Coincidência? Ou será que existe um esforço silencioso para impedir que certas verdades venham à tona? A gente vai mergulhar nesse vídeo aqui em algumas dessas histórias que até hoje deixam dúvidas. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Um aviso rápido. Galera, esse vídeo aqui é sobre teorias da conspiração, tá? Então, nada de levar como uma verdade absoluta, beleza? A ideia aqui é se divertir com as histórias e refletir um pouco, tá? Não sair por aí montando um bunker no quintal. Stan Meyer, carro movido a água. Stanley Meyer, ele foi um inventor norte-americano que ganhou uma notoriedade nos anos 90 ao apresentar algo que parecia ter saído de um filme de ficção científica, um carro capaz de rodar com água no lugar da gasolina. Ele dizia ter criado o Water Fuel Cell, ou célula de combustível de água, uma tecnologia que, segundo suas próprias palavras, conseguia dividir as moléculas de água em hidrogênio e oxigênio de maneira extremamente eficiente, usando o hidrogênio como fonte de energia. Se fosse real e amplamente adotada, essa invenção teria o potencial de abalar o monopólio da indústria do petróleo e mudar os rumos da economia mundial. Não à toa, a mídia deu grande destaque à descoberta e investidores se aproximaram de Meyer, interessados em entender melhor como que tudo aquilo funcionava. Mas, em 96, ele sofreu um duro golpe. Começaram a surgir acusações de que tudo aquilo não passava de uma fraude. Ainda assim, ele manteve a versão de que a sua invenção era verdadeira e seguiu participando de encontros com possíveis investidores. Foi justamente em um desses encontros que a sua vida terminou de forma repentina e extremamente suspeita. Em 98, no auge das demonstrações de seu carro movido a água, o irmão de Stanley relatou que, durante um jantar com dois investidores belgas, ele, de repente, se levantou da mesa, saiu correndo e caiu no chão, gritando que havia sido envenenado. A versão oficial registrou a morte como aneurisma cerebral, mas até hoje há quem acredite que ele foi silenciado para que a invenção jamais chegasse ao mercado. Vale lembrar, tá, que até hoje ninguém conseguiu comprovar de forma prática a eficiência de produzir combustível apenas a partir da quebra das moléculas de água. Ele separa a molécula de hidrogênio de oxigênio, estoura o hidrogênio e faz o carro andar. E por que o carro fica forte que sobe parede, velho, você não tem noção. E por que não fazem isso em grande escala? Porque você acha que a indústria automobilística, a indústria do petróleo tem interesse nisso? O carro, eu sempre falo, o carro elétrico, ele foi, Vilela, inventado há 70 anos atrás. Só agora que tá acontecendo. Você acha que o carro movido a água vai entrar? Mesmo porque se o carro movido a água for pro mercado, o preço da água já é mais caro um litro de água do que um litro de gasolina. De forma bem simples, o problema é que esse processo exige mais energia para acontecer do que a quantidade que ela seria capaz de gerar depois, tá? Enfim, não é a ideia entrar, mas a gente tem vídeo aqui já no canal dizendo por que não funciona muito bem esse papo de carro movido a água. Nicholas Gonzalez, tratamento do câncer. O médico e pesquisador norte-americano Nicholas Gonzalez, ele construiu sua carreira estudando terapias alternativas para o combate ao câncer. Ele defendia que a doença poderia ser enfrentada por meio de métodos naturais, unindo o uso de enzimas pancreáticas, processos de desintoxicação e dietas específicas. Esse conjunto ficou conhecido como o Protocolo Gonzalez, e muitos pacientes relatavam resultados surpreendentes, inclusive em casos aí já avançados da doença. Mas suas ideias não agradaram a todos, pelo contrário, O Gonzalez ele foi alvo de fortes críticas da indústria farmacêutica e da comunidade médica tradicional, que enxergavam seu trabalho como algo sem comprovação científica e ao mesmo tempo como uma ameaça ao bilionário mercado dos tratamentos convencionais, como por exemplo a quimioterapia. Dr. Beard, 102
110 years ago, first suggested that these primitive undifferentiated cells, which he called germ cells, but which are really what we call today stem cells, are the real core of cancer that doesn't develop from the mature differentiated cells. So actually, Dr. Blond's work, which was more from a surgeon's perspective, and Wicca's work at Michigan really kind of show that cancer is a misguided healing response, and that it's the stem cells that we need to live that just lose the direction and grow uncontrollably and display all their characteristics molecularly that are can help us live, but they're just not controlled, they're dysregulated, and that's what leads to cancer. Em julho de 2015, justamente quando começava a conquistar maior notoriedade internacional, Nicolas Gonzalez ele foi encontrado morto na sua própria casa. A versão oficial apontava para um ataque cardíaco súbito, mas familiares e colegas próximos garantiram que ele nunca havia apresentado qualquer problema cardíaco. Para muitos, a morte soava conveniente demais para aqueles que lucravam com a continuidade dos tratamentos tradicionais. Assim como em outros episódios parecidos, até hoje, o falecimento de Gonzalez é cercado de suspeitas. Há quem acredite que ele foi silenciado por ter chegado perto demais da chamada cura proibida. Mas será que tudo isso é verdade ou é apenas mais uma teoria levada ao extremo? Antes de continuar, um recado rápido do nosso patrocinador, a Blaze, parceira aqui do canal e é uma das poucas plataformas de jogos que conta com a autorização do governo federal para operar no Brasil, tudo dentro da lei, certinho e regularizado. Ela é voltada para maiores de 18 anos e oferece uma variedade de jogos para você se divertir e se entreter com a chance de ganhar, mas também de perder, é claro. Por isso, jogue com responsabilidade. A ideia aqui é curtir, se divertir e jogar de forma consciente. Senhores, estamos aqui na plataforma da Blaze. O jogo que a gente escolheu hoje aqui para jogar é o Mines, aquele joguinho do campo minado. Aqui você coloca o valor que você quer e aqui a quantidade de minas. E começa o jogo, né? Vamos começar. Tem que achar os diamantes. Vamos de novo? Mais uma vez. Tá bom, né? Vou retirar. Deu bom. Deu bom. Top, né, galera? Para se cadastrar na plataforma, basta clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, fechou? Clique e venha conhecer. Mark A. Smith, cura do Alzheimer. Mark Anthony Smith, ele foi um respeitado pesquisador britânico, especialista em doenças neurodegenerativas, né, com um foco especial no Alzheimer. Muito influente dentro da comunidade científica, após anos de dedicação, ele passou a questionar a explicação oficial para a doença, que atribuía os danos cerebrais ao acúmulo das chamadas placas beta-amiloides. Para Smith, a verdadeira raiz do problema estava no estresse oxidativo e por isso a medicina tradicional estaria mirando no alvo errado. Ele chegou a formular hipóteses e a propor terapias que, segundo acreditava, poderiam abrir caminho não apenas para um tratamento mais eficaz, mas até para uma possível cura definitiva do Alzheimer, algo capaz de revolucionar por completo a história da medicina moderna. I think there could be a cure from Cleveland. Dr. Mark Smith of the Case Western Reserve University School of Medicine is one of the top 3 Alzheimer's investigators in the world, according to the Journal of Alzheimer's Disease. Smith is among the many researchers at Case Western Reserve who've made significant strides in Alzheimer's disease. So the major discoveries in the lab are that oxidative stress, free radicals, are involved in the disease, suggesting that antioxidants could be of value. And also we've found that Alzheimer's disease is very similar to cancer in many respects. And so we think that there could be similar therapeutic opportunities. Em 2010, no auge das suas descobertas e prestes a divulgar novos avanços, Mark Smith perdeu a vida de maneira repentina num acidente de trânsito nos Estados Unidos. Naquele mês de dezembro, ele foi atropelado e morreu aos 45 anos, interrompendo bruscamente 2 pesquisas que estavam em estágio bastante avançado. A sua carreira, que ainda poderia render décadas de contribuições valiosas no combate ao Alzheimer, acabou sendo interrompida de forma trágica. Mesmo assim, Smith
ele segue sendo lembrado e homenageado pela comunidade médica, onde ele continua a ser uma referência de peso. Para muitos, tudo não passou de uma tragédia inesperada, mas para outros, a morte de Mark se encaixa no padrão de cientistas que poderiam transformar a medicina e que de repente tiveram suas vidas interrompidas de forma, no mínimo, suspeita. Philip Schneider, a ligação do governo com extraterrestres. Essa história é tão insana que eu tenho certeza que vocês que curtem casos envolvendo extraterrestres vão gostar. Esse caso do Phil, ele é tão surreal que talvez eu traga um vídeo aqui inteiro só falando sobre ele aí para vocês entenderem melhor. Bom, afinal, a gente está falando de um homem que dizia ter literalmente trocado socos com um alienígena. Mole? Bom, Philip Schneider, ele era engenheiro e geólogo. Durante anos trabalhou em projetos ultra secretos do governo norte-americano. Segundo ele, participou da construção de bases militares subterrâneas, incluindo a famosa base de Dulce, no Novo México, né? E foi justamente lá que ele teria testemunhado algo inacreditável. Militares dos Estados Unidos trabalhando lado a lado com seres de outro planeta. For human observers in this case, to find out what was going on. Well, to our total surprise, first of all, the government knew all about it. They didn't tell anybody. When I saw Green Beret and Black Beret people encamped inside of our geologist camp, I knew something was up, the gig was up. First of all, I knew all about the alien agenda. I'll explain that in a few minutes. De acordo com Schneider, existia um tratado secreto entre o governo norte-americano e esses seres, no qual haveria uma troca, tecnologia avançada em troca da permissão para realizar experimentos com humanos. Ele chegou a afirmar que presenciou confrontos armados entre militares e extraterrestres e dizia ter sido gravemente ferido em um desses embates. Já na década de 90, decidiu expor tudo publicamente, passou a dar palestras apresentando documentos, exibindo cicatrizes pelo corpo e até mostrando fragmentos metálicos que, segundo ele, teriam origem não terrestre. Not be traced anywhere. They haven't been murdered. Nobody's ever seen them. I think they're hauled underneath in some of these bases and they are summarily done away with and they are literally eaten. Now, that is a scary thing indeed. And I'm not asking you to believe me in toto. I am asking you to seriously do enough homework that you can go out through the public record, through the congressional records, find out who's voting for what. A real é que Schneider era uma máquina dessas teorias. Falava em nova ordem mundial, conspirações globais e tudo mais. Ele inclusive tinha deformidades na mão esquerda, perdeu 3 dedos e dizia que isso teria acontecido depois de um confronto direto com extraterrestres. Segundo ele, chegou a trocar tiros e até a matar 2 deles, literalmente na bala. Pop a clip in it. And start shooting. And I killed 2 of them. Yes, they're mortal and they do die. However, in the process, one of them did this. All I remember is that he just kind of waved his hand in front of his chest, and the next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish. And burnt my fingers right off of me. Se esses relatos eram reais ou apenas fruto da imaginação, talvez nunca seja possível saber. O que se sabe é que em 96, Philip Schneider foi encontrado morto em seu apartamento. O corpo já estava em decomposição e tinha um fio de catéter enrolado por volta ali, em volta do pescoço dele. A versão oficial registrou a morte como um suicídio, mas os amigos e familiares garantiram que ele foi silenciado por tudo que ele vinha revelando. O estranho é que nenhuma carta de despedida foi encontrada. E mais, o próprio Phil sempre dizia que se algum dia fosse achado morto e dissessem que foi suicídio, aquilo seria uma grande mentira. Huip Lam, cura da AIDS. Huip Lam, ele foi um dos maiores nomes do mundo no estudo do HIV, AIDS, enfim. O médico e pesquisador holandês, ele dedicou mais de 30 anos da sua vida na busca por um tratamento definitivo contra o vírus. A sua importância era tamanha que chegou a presidir a International AIDS Society. E ele liderou também inúmeros projetos de pesquisa de alcance global. Seus estudos apontavam para terapias capazes de transformar a luta contra o HIV, tornando a doença completamente controlável e, quem sabe, até curável. Muitos colegas garantiam que Lam ele estava ali cada vez mais próximos de apresentar novas descobertas revolucionárias. Mas
Em julho de 2014, a sua trajetória foi interrompida de forma trágica e para muitos suspeita. Ele estava a bordo do voo Malaysia Airlines MH17. Esse voo foi derrubado, tá? Esse avião foi derrubado por um míssil enquanto ele sobrevoava a Ucrânia. O desastre matou todas as 298 pessoas a bordo, entre elas Yup Lane e cerca de outros 100 especialistas em AIDS que viajavam no mesmo avião. Oficialmente, a tragédia foi atribuída ao conflito no leste europeu, né? Mais um capítulo da guerra que devastava a região, mas quase de imediato surgiram teorias da conspiração. Para muitos, a morte de Yup Lane e de tantos outros especialistas não teria sido mera coincidência, tá? E sim parte de um plano para impedir os avanços decisivos contra o HIV, né? Para que impedisse que chegasse esse conhecimento aí ao mundo, enfim, todo aquele papo de novo da indústria farmacêutica e, enfim, que a gente está cansado de escutar. Li Wenliang tentou alertar sobre a Covid. Esse aqui é outro caso que daria facilmente um vídeo inteiro só sobre ele. O Li Wenliang, ele era um jovem oftalmologista em Wuhan, justamente a cidade onde a pandemia teve início, né? Ainda em dezembro de 2019, antes mesmo do surto ser reconhecido oficialmente, ele percebeu que vários pacientes estavam apresentando um quadro respiratório grave, muito parecido com a SARS, né? Outra doença causada aí por coronavírus que surgiu em 2002, provocando aí pneumonias severas e uma alta taxa de mortalidade. Preocupado, o Li ele começou a alertar colegas em grupos privados de mensagens. O oftalmologista recomendava aos demais profissionais que se protegessem para evitar a contaminação. Pouco tempo depois, as suas mensagens vazaram, né, e chamaram a atenção das autoridades chinesas. E a reação não foi de agradecimento, não. Pelo contrário, ele foi convocado pela polícia acusado de espalhar boatos e obrigado a assinar um documento prometendo não continuar com esses alertas. Mesmo assim, Li não desistiu. Ele continuou insistindo que a população precisava ser informada sobre a gravidade do vírus. Mas, como vocês já devem imaginar, o desfecho foi trágico. Não demorou uma semana até que Li recebesse uma visita de agentes do governo que o obrigaram a assinar um documento em que foi acusado de divulgar informações falsas que causaram distúrbios graves à ordem social. Em janeiro de 2020, ele contraiu a própria doença que tentava denunciar e acabou morrendo poucas semanas depois com apenas 34 anos. O médico chinês que foi punido pelo governo por alertar colegas após os primeiros casos do novo coronavírus morreu. A versão oficial afirma que Li Wenliang ele foi apenas mais uma vítima do coronavírus. No entanto, para muitos, a sua morte se tornou um símbolo aí de censura e até algo mais obscuro. Afinal, se as suas advertências tivessem sido levadas a sério desde o início, talvez milhões de vidas pudessem ter sido salvas. E essa não é uma história isolada, tá? Existem inúmeros casos de pessoas que fizeram descobertas ou criaram invenções promissoras e que de repente tiveram finais trágicos e misteriosos. Então, se vocês quiserem, né, deixem aqui nos comentários que a gente pode trazer uma parte 2 com outros casos tão intrigantes quanto esses. E aí, o que vocês acharam dessas histórias? Foram apenas coincidências trágicas ou existe algo maior por trás dessas mortes misteriosas? Será que cientistas e inventores realmente foram silenciados para impedir que as suas descobertas viessem à tona? Ou tudo não passa de teorias da conspiração que ganharam força com o tempo? Deixem as suas opiniões aqui nos comentários, tá? Eu quero saber muito o que vocês pensam sobre tudo isso. Até o próximo vídeo. Tchau!